Quem é você em meio às dificuldades? Quem é você em meio às provações, em meio às questões da vida, em meio aos dilemas da vida? Podemos aprender muito com Abraão nesse processo todo. Em Gênesis capítulo 22, conta a história que Deus despertou Abraão pela manhã, dizendo: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, e leva contigo para um monte que eu ainda vou te mostrar, e nesse monte você vai entregá-lo para mim, você vai devolvê-lo para mim, você vai sacrificá-lo a mim. Certamente Abraão teve muita dificuldade, dilemas, crises pessoais do tipo: poxa, Isaque é uma promessa de Deus para mim, não pedi Isaque para Deus, Deus deu Isaque para mim. E a partir dele, Deus faria uma promessa que seria pai de multidões. Crises do tipo, crises existenciais. Nós podemos aprender quem Abraão foi nessa provação. Primeira coisa que podemos aprender é que Abraão entendeu quem era ele diante das dificuldades e quem era Isaque nessa dificuldade. Porque ele entendeu que Deus deu Isaque para ele. Era Abraão que tinha Isaque, e não Isaque que tinha Abraão. Por isso Abraão teve dificuldade de fazer o que Deus pediu, mas não teve impossibilidades de fazer isso. Em meio a questões que nós estamos vivendo hoje, tantas crises pessoais, crises externas, crises políticas, crises globais, como estamos enfrentando há dias, são perguntas bem oportunas hoje. E a questão é: quem é você nas dificuldades? São dificuldades que te têm? São os pecados que te têm? São os bens que Deus te deu que te tem? Quem domina quem nesse jogo todo? São as provas que te tem? São as crises que te tem? São os seus pecados pessoais que te tem? São as posses que Deus te deu que te tem? Na verdade, são as posses que te tem, não é são você que tem as suas posses. Quem tem nesse jogo todo? Quando nós entendemos, conseguimos responder essas respostas, tantas dificuldades que estamos vivendo hoje, nas dificuldades passam a ser apenas dificuldades, porque não serão impossibilidades. Não serão impossibilidades, por exemplo, de eu ajudar alguém nessa crise global, porque não são as crises que me têm. Não vai ser difícil eu ofertar e dizimar, porque não é meu bem, não é minha posse que me tem. Não vai ser difícil eu dar um ombro amigo para alguém que chora, porque não é meu ombro que me tem, não é a minha crise que me tem, não são os meus problemas que me tem. E Abraão entendeu nesse processo, a caminho de Moriá, que era Abraão que tinha Isaque, não é Isaque que tinha Abraão. E o melhor disso tudo, meu irmão, que quando isso acontece, quando Abraão termina o seu processo no Moriá, no Monte Moriá, o autor de Hebreus capítulo 11 diz que Abraão foi conhecido como o pai da fé. Mais do que isso, no livro de Gênesis, no decorrer do livro de Gênesis todo, nós encontramos Abraão conhecido a princípio como Abraão, pai. Quando ele passa por provações, por dificuldades, Deus o chama de Abraão, pai de multidões. E depois do decorrer de toda a sua jornada aqui na terra, e passa por Gênesis capítulo 22, o autor de Hebreus o chama de pai da fé. Abraão foi conhecido por muitas e muitas virtudes mediante as provações. Quem é você mediante as provações? Quem é você no meio dessas crises, tantas crises pessoais, globais, políticas nacionais? Quem é você? Quando o seu emprego está sendo ameaçado a ser extinguido, quando a sua porta da sua loja está ameaçada a ser fechada, quando o seu comércio está ameaçado a ser fechado, quando está com uma crise de saúde, quem é você mediante as provações? Abraão nos ensina que podemos ter um belo de bom nome dentro de casa, na nossa vizinhança, no nosso condomínio, quando sabemos a proceder mediante dificuldades, porque não são dificuldades que nos têm, não são as provações que nos têm, não são nossos bens que nos têm. Podemos adquirir força nisso tudo, porque foi Deus que nos permitiu passar, e elas não vão tomar posse da gente.
E outra coisa, nesse jogo de ter, não ter, ter, não ter, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, que nós somos comprados por Cristo Jesus. Não somos nós que temos Cristo, é Cristo que nos tem. O apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo adquirido, povo exclusivo de Deus. Então, assim como Abraão soube se portar, soube ser quem ele era nas provações, que possamos a nos colocar no nosso devido lugar, porque não somos nós que temos Cristo, é Cristo que nos tem. Então que vivamos e prossigamos a viver como Cristo quer que nós sejamos aqui na terra, porque é Ele que nos tem, e que vivamos assim como Abraão viveu, para a glória de Deus. Deus te abençoe.